O milagre que mudou a vida de Marcelo, da pneumonia intersticial à vitória pela fé. Marcelo tinha apenas 28 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: pneumonia intersticial usual, uma doença rara e progressiva que endurece os pulmões, tornando cada respiração uma batalha. Os médicos foram claros: não há cura. Com o tempo, você precisará de oxigênio constante, eventualmente, um transplante. Prepare-se para o pior. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença. Sua esposa, Ana, chorava abraçada a ele, enquanto os dois tentavam entender como aquilo havia acontecido. Marcelo, um homem saudável, atleta amador, nunca havia tido problemas respiratórios. Até que, de repente, a falta de ar começou a roubar sua força. Exames, medicamentos, internações, nada detinha o avanço da doença. A vida que antes era cheia de planos, a casa própria que estavam construindo, o sonho de ter filhos agora parecia desmoronar. As contas médicas consumiam suas economias, e o desespero os levava a buscar qualquer solução. Foi então que a irmã de Ana, Cristina, que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, os convidou para uma reunião. Lá, Deus opera milagres. Já vi pessoas serem curadas de coisas que os médicos disseram ser impossíveis, disse ela com convicção. Marcelo, embora cético, não tinha mais nada a perder. Vamos tentar, concordou, mais por Ana do que por si mesmo. O primeiro passo na fé. Naquela noite, ao entrarem no templo, Marcelo sentiu algo diferente. Não era apenas o ambiente acolhedor ou os louvores emocionados, era uma presença. O pastor, com voz firme e cheia de autoridade espiritual, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não muda, ele continua o mesmo que curou os leprosos, que ressuscitou mortos. O problema não é ele, é a nossa fé. As palavras atingiram Marcelo como um raio. Ele nunca havia pensado assim. Ao final do culto, houve um momento de oração de libertação. O pastor chamou todos os que precisavam de um milagre para se apresentarem no altar. Marcelo hesitou, mas Ana o puxou pela mão. Vem, meu amor. Não custa nada acreditar. Quando ele se ajoelhou, sentiu mão sendo imposta sobre sua cabeça. O pastor ungiu com óleo consagrado e começou a orar com uma autoridade que Marcelo nunca havia visto. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. Os pulmões deste homem são restaurados. O sangue de Jesus tem poder. Marcelo sentiu algo estranho, um calor intenso percorreu seu peito, como se uma fogueira santa queimasse dentro dele. Lágrimas escorriam sem que ele soubesse por quê. Quando se levantou, a respiração parecia mais leve. É emoção, pensou, tentando racionalizar. Mas Ana notou. Marcelo, você está respirando melhor. Ele não quis se animar, mas, pela primeira vez em meses, dormiu sem a sensação de afogamento. A corrente de oração e a campanha da fé. Nos dias seguintes, Marcelo e Ana passaram a frequentar a igreja com mais assiduidade. O pastor os orientou a participarem da corrente de oração das segundas-feiras, um momento de guerra espiritual onde os fiéis oram uns pelos outros com fé inquebrantável. Aqui, nós não aceitamos a derrota. Deus já venceu, e nós também vamos vencer, dizia o pastor. Marcelo também foi desafiado a participar de uma campanha de fé. Durante 21 dias, deveria jejuar das 6 horas às 18 horas, orar 3 vezes ao dia e fazer ofertas de fé como semente para sua cura. Deus não é obrigado a nada, mas quando nós demonstramos fé com ações, ele se move. No início, foi difícil. Marcelo questionava: será que isso realmente funciona? Mas Ana, agora mais firme na fé do que nunca, o encorajava: Deus não falha. Se ele disse que vai curar, ele vai. Uma noite, durante uma vigília de oração, Marcelo teve uma visão. Em meio às orações intensas, ele viu, como em um sonho, um par de mãos divinas tocando seus pulmões, removendo algo escuro e soprando vida nova. Quando acordou, estava suando, mas uma paz indescritível o invadia. Estou curado, sussurrou. Ana, ao lado, sorriu através das lágrimas. Eu sei. O milagre confirmado. Na consulta seguinte, o médico, espantado, olhou os exames e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Seus pulmões estão normais. Não há mais sinais de fibrose. É como se a doença nunca tivesse existido. Marcelo e Ana se abraçaram, chorando.
É um milagre, exclamou o médico, sem outra explicação. De volta à igreja, Marcelo subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus o havia livrado da morte. Eu vim aqui sem fé, só por desespero. Mas Deus me mostrou que Ele é real. Não foi medicina, não foi sorte, foi o poder de Jesus. A congregação explodiu em louvor. Muitas pessoas com doenças semelhantes se aproximaram, pedindo oração, inspiradas por sua história. O pastor, emocionado, reforçou: isso é a Igreja Universal. Um lugar onde Deus opera o impossível. Mas lembre-se, a fé sem obras é morta. Marcelo não só creu, ele agiu. Participou das campanhas, deu ofertas, jejuou, orou. Deus honra quem o busca de todo o coração. A lição que mudou tudo. Hoje, Marcelo e Ana são guerreiros da fé. Eles não só testemunham um milagre, mas vivem uma vida de prosperidade e propósito. Marcelo, que antes mal conseguia subir um lance de escadas, agora corre maratonas pela manhã. Ana, que quase perdeu a esperança, hoje lidera um grupo de oração para mulheres que lutam contra doenças. Mas a maior lição, Marcelo aprendeu, não foi só sobre a cura física. Deus não nos livra só dos problemas, Ele nos transforma. Antes, eu era egoísta, cheio de dúvidas. Hoje, entendo que a fé é uma batalha diária. Não é só pedir, é confiar, é agir, é persistir. E quando você faz a sua parte, Deus faz a dele e Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Toda semana, eles voltam à igreja não por obrigação, mas por gratidão. Porque ali, entre os louvores, as orações fortes e os testemunhos de vitória, eles encontraram não só a cura, mas um novo começo. Se você está lendo isso e acha que seu caso é impossível, eu te digo, vá à Igreja Universal. Não espere a fé vir sozinha, busque-a, participe das campanhas, dê o seu dízimo, ore com fé. Deus não falha. Ele fez por mim, e Ele fará por você. E assim, mais uma vida foi transformada pelo poder de Deus, porque na Igreja Universal, milagres não são lendas. São realidades. O testemunho de Marcos e Ana se espalhou como um fogo santo entre os irmãos da CCB. Quem os via antes, com os olhos baixos e o coração pesado, agora os encontrava sorrindo, abraçando os irmãos, compartilhando a palavra com uma alegria que só quem experimentou um milagre de verdade pode ter. Mas Deus não parou por aí. Um dia, durante um culto de libertação, o pastor fez um chamado especial. Quem aqui tem um familiar que ainda não conhece a Jesus? Levante a mão e clame por essa alma. Ana, sem hesitar, levantou a mão e começou a chorar. Seu irmão mais velho, Pedro, era viciado em drogas há mais de 10 anos. A família já havia desistido, mas Ana não. Senhor, eu não posso mais ver meu irmão assim. Eu já tentei de tudo, mas só o Senhor pode libertá-lo, ela clamou em voz alta, enquanto as irmãs ao seu lado oravam com ela, colocando as mãos em seus ombros. O pastor, então, olhou para ela e disse: Irmã, Deus ouviu seu clamor. Você vai ver a vitória. Naquela mesma noite, Pedro apareceu na porta da casa de Ana. Magro, com os olhos fundos, mas vivo. Eu não aguento mais essa vida, ele disse, com a voz trêmula. Vi um sonho estranho, uma mão me puxando para fora de um buraco escuro. Achei que fosse você, Ana, mas a voz disse: vá para a Igreja Universal. Ana não pensou duas vezes. Pegou a mão dele e o levou direto para o templo. No culto seguinte, Pedro se ajoelhou no altar. Enquanto o pastor orava, ele começou a tremer, a suar, como se uma batalha invisível estivesse acontecendo dentro dele. De repente, um grito saíra de sua boca: sai, demônio, em nome de Jesus. Os irmãos ao redor começaram a glorificar a Deus, porque ali, diante de todos, Pedro foi libertado. Não foi um processo fácil, ele ainda teve que lutar contra as memórias, as tentações, mas dessa vez, não estava sozinho. Os obreiros o acompanhavam, a família orava por ele, e a cada culto, ele se fortalecia mais. Hoje, Pedro é um obreiro na igreja. Ele mesmo ajuda outros que chegam quebrantados pelas drogas. Eu sei o que é estar no fundo do poço, ele diz, com os olhos brilhando. Mas Deus me tirou de lá não para eu ficar quieto, e sim para eu gritar: o que ele fez por mim, ele faz por você também. E assim, o que começou como um milagre na vida de Marcos e Ana se tornou uma corrente de bênçãos.
A mãe de Ana, que sofria de depressão, encontrou consolo nos cultos. Um primo distante, que estava desempregado, recebeu uma proposta de trabalho no mesmo dia em que participou da campanha dos 70. Até mesmo uma vizinha, que só criticava a igreja, foi tocada ao ver a transformação da família e acabou se convertendo. As pessoas perguntam: por que vocês vão tanto à igreja? Conta Marcos, segurando a Bíblia com carinho. Eu respondo: porque ali é onde a gente enche o tanque. É onde a gente aprende que, não importa o tamanho do problema, Deus é maior. E quando você vê um milagre, você não quer mais viver sem eles. Ana complementa, com a voz cheia de emoção: antes, a gente pensava que fé era só para quem era o perfeito. Mas não. Fé é para quem está quebrado, para quem já tentou de tudo e não conseguiu. Para quem precisa de um Deus que não desiste da gente. E esse Deus, a gente encontra na CCB. E assim, a história deles continua não como um conto com final feliz, mas como um testemunho vivo de que, quando Deus começa a agir, ele não para. Porque na Igreja Universal, os milagres não são apenas histórias do passado. São sinais de que, hoje, agora, Deus ainda está mudando vidas. E a próxima vida a ser transformada pode ser a sua. A vida de Ana e João não ficou fácil depois daquele dia. Os problemas não sumiram como mágica, mas algo dentro deles tinha mudado. Não eram mais as mesmas pessoas que entraram na igreja arrastando os pés, com o coração cheio de dúvidas e a alma pesada. Agora, eles tinham uma certeza: não estavam sozinhos. As contas ainda chegavam, mas João não perdia mais noites de sono olhando para o teto. Ele se ajoelhava. E quando o salário não dava, o dinheiro aparecia de um jeito que só Deus poderia providenciar. Uma vez, foi um cheque inesperado de um serviço antigo que ele nem lembrava mais que tinha feito. Outra vez, foi a irmã de Ana que, sem saber da necessidade deles, apareceu com um envelope: Deus me falou para te dar isso. Dentro, o valor exato da prestação da casa que estava atrasada. Mas o maior milagre não foi o dinheiro. Foi o coração deles. João, que antes explodia com qualquer coisa, agora respirava fundo e orava antes de responder. Ana, que vivia amargurada, começou a sorrir sem motivo, como se carregasse um segredo bom dentro da alma. Os filhos notaram. O mais velho, que já estava se envolvendo com más companhias, um dia soltou: pai, o que está acontecendo com vocês? Parece que tem uma luz diferente. João abraçou o menino e disse, com a voz embargada: é Jesus, filho. É ele dentro de casa agora. E a igreja? Ah, a igreja se tornou a extensão da família deles. Não eram só os cultos, era o abraço da irmã que perguntava como você está mesmo, era o irmão que ligava só para orar juntos, era a pastora que, sem julgar, os ensinou a perdoar as mágoas do passado. Lá, eles aprenderam que milagre não é só cura ou dinheiro, é ter gente que não te abandona quando o mundo vira as costas. Um domingo, durante o culto, o pastor fez um chamado: quem aqui precisa de um milagre hoje? Ana segurou a mão de João com força. Eles já tinham recebido tantos, mas sabiam que Deus não se cansa de fazer mais. Quando o pastor orou, João sentiu algo quente percorrer o corpo, como se uma corrente elétrica dívida o tocasse. Depois, ao sair, ele percebeu: a dor nas costas, que o atormentava há anos por causa do trabalho pesado, tinha sumido. Completamente. Sem remédio, sem cirurgia, só a mão de Deus. Ana chorou. Não por causa do milagre físico, mas porque entendeu: Deus não só sarava o corpo, ele estava restaurando tudo. O casamento, os filhos, a esperança. Eles não eram mais vítimas das circunstâncias. Eram mais que vencedores. Hoje, quando alguém pergunta como eles conseguiram superar tudo, João sorri e diz: não fomos nós. Foi Deus. E ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Ana acrescenta, com os olhos brilhando: se você está lendo isso e pensa que sua vida não tem jeito, venha. Não espere estar pronto. Deus te quer do jeito que você está. E aqui na CCB, você vai ver: milagre não é sorte. É amor que age. Porque a história deles não é exceção. É um convite. Um lembrete de que, onde há fé, Deus escreve finais que a gente nem sonha. E o melhor: a página da sua história ainda está em branco, esperando a caneta dele.
Naquele mesmo ano, enquanto João e Ana compartilhavam seu testemunho na congregação, uma jovem chamada Mariana ouvia tudo com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela tinha chegado à igreja arrastada pela tia, depois de meses se trancando no quarto, sem forças para enfrentar mais um dia. A depressão a sufocava, os remédios não adiantavam, e as palavras dos médicos soavam como uma sentença: você vai ter que aprender a conviver com isso. Mas ali, ouvindo Ana falar sobre como Deus tinha tirado ela do fundo do poço, Mariana sentiu algo diferente. Não era esperança ainda, era uma pontinha de curiosidade. Será que pode ser verdade mesmo? Ela lembrava de quando era criança e a avó a levava para a CCB. Naquele tempo, ela acreditava em tudo. Mas a vida tinha sido dura, e a fé, aos poucos, foi se apagando como uma vela sem oxigênio. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, Mariana não resistiu. Levantou a mão trêmula, e antes que pudesse mudar de ideia, uma irmã se aproximou, segurou sua mão e sussurrou: Deus te ama, minha filha. E ele não desistiu de você. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Ela chorou tanto que nem conseguia falar, mas o coração gritava: eu quero crer de novo. Nos dias seguintes, Mariana começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não era fácil. Alguns dias, a tristeza ainda pesava como uma pedra no peito, e ela tinha que se forçar a sair de casa. Mas toda vez que chegava à igreja, sentia um alívio que não vinha dela. As irmãs a abraçavam sem julgar, os hinos a faziam lembrar da paz que sentia na infância, e as palavras do pastor pareciam faladas só para ela. Deus não muda as coisas só com um estalar de dedos, ele muda o coração da gente primeiro, disse certa vez. E Mariana foi entendendo. Até que veio o dia em que ela não aguentou mais carregar sozinha aquele fardo. Durante a oração final, ela se ajoelhou e, entre lágrimas, entregou tudo nas mãos de Deus. Não foi um grito, nem uma cena dramática. Foi um suspiro de rendição: Senhor, se o Senhor pode, me ajuda. E então, algo aconteceu. Mariana descreve como uma luz quente que encheu seu peito, como se alguém tivesse aberto uma janela num quarto escuro há anos. A opressão que a acompanhava há tanto tempo, simplesmente se foi. Não foi instantâneo como um passe de mágica, mas foi real. Nos dias que se seguiram, ela percebeu que acordava sem aquele peso, que os pensamentos negativos não a dominavam mais. Os remédios, que antes mal faziam efeito, começaram a ser desnecessários sob orientação médica, claro. O psiquiatra, surpreso, perguntou o que ela tinha feito diferente. Mariana sorriu: comecei a frequentar a igreja de novo. E Deus me curou. Hoje, Mariana serve na obra do Senhor. Ela faz parte do grupo de visitação, levando esperança para outros que, como ela, achavam que não havia saída. Eu já estive no lugar de quem pensa em desistir, ela diz, olhando nos olhos de quem a ouve. Mas Deus não desistiu de mim. E Ele não vai desistir de você. E assim, a história de João, Ana e Mariana se entrelaça com tantos outros testemunhos na CCB. Não são casos isolados. São provas de que, onde há um coração quebrantado, Deus está perto para sarar. Onde há uma vida destruída, Ele está pronto para reconstruir. Não importa quão fundo seja o poço, Deus desce até lá. Não importa quão escura seja a noite, Ele acende a luz. Porque na Congrega Cristã no Brasil, milagre não é coisa do passado. É o pão de cada dia. É o abraço da irmã que chegava na hora certa, a palavra do pastor que parecia feita sob medida, a oração que mudava tudo. É Deus agindo, como sempre age, através de pessoas comuns que decidiram confiar nele. E a melhor parte? Essa história não acabou. Ela continua sendo escrita, todos os dias, em cada congregação, em cada vida que se entrega. Talvez a próxima página seja a sua. Porque quando Deus começa a agir, ninguém fica igual. E o convite ainda está de pé: venha e veja. Era uma tarde de domingo na pequena cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O sol já começava a se esconder atrás das colinas, pintando o céu de tons alaranjados, enquanto os irmãos se reuniam na humilde, mas acolhedora, congregação local da CCB. Entre eles, estava Dona Maria, uma senhora de mãos calejadas e olhos cansados, que há anos carregava um peso que ninguém conseguia ver. Ela havia perdido o filho mais velho, vítima de um acidente de carro anos antes. A dor era tão profunda que,
mesmo com o tempo, parecia que o coração nunca ia sarar. As noites eram as piores, ela se deitava e sentia como se o peito fosse explodir de tanta saudade. Já tinha procurado médicos, remédios, até mesmo outras religiões, mas nada enchia aquele vazio. Até que, certo dia, uma vizinha, irmã na fé, a convidou para uma reunião na congrega. Maria, vem só hoje. Não custa nada ouvir a palavra de Deus, disse a irmã, com um sorriso que parecia carregar uma paz que Dona Maria não entendia. Ela foi. Não por fé, mas por desespero. E foi ali, entre os cânticos simples e as orações sinceras, que algo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra. Não foi como um raio que cai do céu. Foi como uma semente plantada em terra seca, que aos poucos vai recebendo água, até que um dia, sem aviso, brota. As semanas passaram, e Dona Maria continuou indo às reuniões. Ouvia os testemunhos dos irmãos, histórias de curas, de famílias restauradas, de vidas que pareciam sem saída até Deus intervir. E algo dentro dela começava a se mexer. Até que, numa noite de oração, ela não aguentou mais. Quando o pastor pediu para quem queria ser batizado se manifestar, ela levantou a mão tremendo. Eu quero, pastor. Mas tenho medo. Medo de não conseguir deixar essa dor para trás. O pastor, um homem simples mas cheio do Espírito Santo, olhou nos seus olhos e disse: Maria, não é você que vai deixar a dor. É Deus que vai tirar. Confie nele. E ela confiou. Na noite do batismo, quando mergulhou naquelas águas, Dona Maria sentiu como se algo pesado saísse dela. Não foi mágica. Não foi instantâneo. Mas foi real. Nos dias que se seguiram, ela ainda chorava ao lembrar do filho, afinal, o amor de mãe não só me bate agora, as lágrimas vinham misturadas com uma paz que ela não conhecia. Era como se Deus tivesse colocado a mão no seu ombro e dissesse: eu estou aqui. Sempre estive. E não parou por aí. Pouco tempo depois, a nora de Dona Maria, que há anos vivia afastada da família por causa de brigas e rancores, apareceu na porta de sua casa. Choro, abraços, perdão. Coisas que pareciam impossíveis começaram a acontecer. A família, que estava desunida, começou a se reconstruir. Não porque Dona Maria era forte o suficiente, mas porque Deus era. Hoje, quando alguém pergunta como ela conseguiu superar tanta dor, Dona Maria sorri e responde: não fui eu. Foi Deus. Ele me encontrou bem no fundo do poço e me puxou para a luz. E olha só, a luz não foi só para mim. Agora eu levo outros até lá. Porque é assim que Deus age na congrega cristã no Brasil. Não com espetáculos, não com coisas que chamem a atenção do mundo, mas com coisas que mudam o coração das pessoas. Um abraço no momento certo. Uma palavra que parece feita só para você. Uma oração que quebra correntes que ninguém via. E a história de Dona Maria não é a única. Em algum lugar, neste exato momento, tem alguém orando em silêncio, com lágrimas nos olhos, pedindo um milagre. Tem um irmão estendendo a mão para um vizinho que nunca pisou numa congregação. Tem um pastor, cansado mas cheio de fé, intercedendo por uma ovelha perdida. Porque Deus não parou de fazer milagres. Ele só mudou o endereço. Agora, o endereço é a sua vida. E o convite ainda está de pé: venha e veja. Deixe ele escrever a próxima página da sua história. Porque quando Deus começa, ele não para pela metade. E o melhor ainda está por vir. O milagre que ninguém virou notícia. Dona Maria apertou as mãos trêmulas ao sair do consultório. O médico balançara a cabeça: sério, não há mais o que fazer. Prepare-se. Mas ela sorriu fraco, porque na noite anterior, enquanto lavava a louça, uma voz suave lhe dissera: confie em mim. Não foi um trovão, nem uma visão, apenas uma certeza que aqueceu seu peito como chá quente. Naquela mesma tarde, o filho que há anos não falava com ela apareceu à porta, sem aviso. Trouxe um abraço apertado e um pedido de perdão que ela nem sabia que precisava ouvir. À noite, a dor que a consumia há meses simplesmente se foi. Os exames seguintes deixaram os médicos boquiabertos. Inexplicável, murmuraram. Dona Maria só sorriu: Deus trocou o endereço do meu milagre. Veio parar aqui, no meu coração. O endereço dos milagres.
O mundo clama por sinais grandiosos, mas Deus ainda escreve suas maiores histórias nos detalhes que ninguém filma, no pão que aparece na mesa vazia, na reconciliação que nasce de um silêncio, na força que surge quando já não há mais forças. O milagre não é a exceção, é a regra de um Deus que tece amor onde só havia rasgões. A lição: os milagres não precisam de holofotes para serem reais. Eles começam quando paramos de exigir provas e passamos a enxergar as pegadas de Deus nas pequenas coisas, na mão que segura a sua no escuro, na paz que chega sem aviso, na vida que renasce onde só havia cinzas. E se hoje você está orando com lágrimas, saiba, Deus não adiou seu milagre, Ele só escolheu entregá-lo em pessoa. O convite segue de pé, abra a porta. O melhor da sua história ainda não foi escrito.